Hoje eu pedi a Deus a direção para o meu dia e Ele me levou direto para 1 Reis 22. E lá o Espírito Santo falou algo comigo que eu preciso te entregar. E ele começou assim: nem toda guerra que parece certa foi Deus que te chamou para entrar. E às vezes o maior perigo não é o inimigo, é a aliança errada. Então ele continuou. Lembra da palavra? Lembra de Josafá? Josafá, ele era rei de Judá. Temente, fiel, alguém que se preocupava com o que Deus pensava e queria, sabe? Mas ele cometeu um erro que quase custou a vida dele. Ele se aliou a Acabe, o rei de Israel. Acabe fez uma sucessão de escolhas erradas. Para começar, ele se casou com Jezabel, uma mulher idólatra, sem sequer se importar se essa era a vontade de Deus. E quando alguém decide plantar escolhas erradas para a própria vida, nunca sofre sozinho. Todo mundo ao redor acaba colhendo os frutos do erro dele junto. E aí, quando a guerra chegou, porque a guerra sempre chega, Acabe correu pro lado de Josafá, que era aquele que era fiel. Achou que se ele estivesse do lado de alguém que andava com Deus, Deus ia ser com ele. Lê do engano. Só que Josafá também falhou aqui. Josafá não consultou o Senhor. Ele achou que não tinha problema. Afinal de contas, Acabe era do povo de Deus. O problema é que ele era do povo de Deus, mas ele já não era de Deus há muito tempo. Então já anota isso. Nem todo mundo que está no meio do povo de Deus é de Deus. Na guerra, Acabe rapidinho mostrou quem ele era. Com medo de morrer, ele se disfarçou e mandou Josafá com as vestes reais. Ou seja, o fiel foi exposto e o infiel se escondeu. A Bíblia conta que o rei da Síria havia ordenado aos chefes dos carros de guerra que eles não acertassem nem soldados nem oficiais, que eles acertassem somente o rei de Israel. Só que quem era o único que estava com a aparência de rei? Pois é, Josafá. Eles cercaram Josafá e quase o mataram. Ele só não morreu porque esse não era o plano de Deus para ele naquele momento. Josafá gritou e o inimigo percebeu que não era o rei Acabe. Então ele recuou. Mas presta atenção no que vem agora e observa que toda escolha tem sua colheita. Um dos soldados atirou uma flecha a ermo e atingiu o rei Acabe exatamente entre as juntas da sua armadura. E assim, a justiça pela semeadura dele foi colhida. E Acabe sofreu muito, tá? Ele sangrou o dia inteiro. Ele teve que ficar de pé no carro de guerra, mesmo ferido de morte, mesmo não se aguentando, para que a guerra continuasse. E ali, ao cair da tarde, morreu Acabe no campo de batalha, colhendo exatamente o que ele plantou. Então aprende uma coisa de uma vez por todas: nem toda guerra é sua, nem toda aliança vem de Deus, nem todo mundo que anda com você luta por você. Deus, ele continua sendo amor, mas ele também é justiça. E às vezes ele permite que o inimigo execute aquilo que a própria pessoa plantou. Então, antes de entrar nessa batalha, antes de sustentar essa aliança, antes de chamar alguém de amigo, pergunta para Deus. Porque entrar na guerra errada pode te custar a vida. Aproveita e fala hoje mesmo com o Senhor. Reavalie as suas alianças e escolha andar com aqueles que verdadeiramente te aproximam de Deus e não aqueles que te expõem.